Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, muita gratidão. Eu sempre peço a inscrição, se inscreve no meu canal, o canal tem crescido porque você está me ajudando a crescer. Conseguimos agora 400 mil inscritos e estamos indo rumo aos 500 mil inscritos. Eu deixo aqui minha gratidão. E hoje eu quero falar de um tema interessante sobre a maçonaria. O presidente Bolsonaro palestrou numa loja maçônica, inclusive, se não me engano, ele foi padrinho junto com a primeira-dama numa loja maçônica da Carla. Então eu falei, gente, será que as pessoas não entendem o que é a maçonaria? E eu achei legal fazer esse vídeo para tratar de um tema com muita seriedade sobre a maçonaria. Assim você tira as dúvidas comigo, tá bom? O que é a maçonaria e quando ela surgiu? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que a maçonaria pode ter surgido no Egito, outros na Grécia Antiga. Porém, a época de ouro da maçonaria foi na Idade Média na Europa. Os pesquisadores consideram que a origem da maçonaria estaria associada aos construtores das catedrais, ressaltando que a palavra pedreiro em francês é maçom. No século XVIII, a maçonaria inglesa começou a se destacar pelo rápido crescimento. Em 1723, a Grande Loja de Londres publicava a primeira Constituição maçônica. Portanto, a maçonaria, gente, não é religião. Ela é uma instituição filosófica, filantrópica, universal, educacional, progressista, formado por pessoas com credos diferentes, nacionalidades diferentes, cuja finalidade é transformar o mundo em um lugar melhor. Eu sempre digo que a maçonaria é a casa do saber. Lá você vai se reunir para trocar ideias sobre vários assuntos, ou seja, então, desde a Idade Média, os seres mais pensantes, vamos dizer assim, aqueles que tinham condição de frequentar uma boa universidade, eles iam para a loja para trocar ideias. Então, eu digo que a maçonaria é a casa do saber. Quando você se depara com algo da maçonaria, a primeira letra que vem à mente, ou geralmente ela está colocada bem na entrada, é a letra G. E a letra G tem diversos significados. Significa gnose, significa Deus em inglês, ou a geometria, ou a geração. Ela é a sétima letra hebraica que indica a glória, ou o grande arquiteto que é Deus. Aí você se depara com a personalidade mais importante, que é o grão-mestre, que ele foi eleito pelos irmãos. O tempo de permanência é limitado e ele vai representar o grau máximo de autoridade e é ele que preside as sessões. E aí a gente tem os graus. Os 3 primeiros graus são obrigatórios, chamados de aprendiz, companheiro e mestre. O escocês tem 33 graus, o de York tem 13 e o rito moderno tem 7. Lembra que eu falei para vocês sobre loja maçônica? Portanto, a loja, necessariamente, ele não é um lugar físico, mas o que simboliza? A própria organização, onde os maçons eles se reúnem para trabalhar e evoluir através dos graus. Então, cada loja ela é formada pelo venerável mestre, um primeiro vigilante, segundo vigilante, orador, secretário, mestre de cerimônias, tesoureiro e guarda do templo. O mais importante para entender sobre a maçonaria, tem uma lenda de Hirão ou Hirão. É um grande artífice, ele foi contratado pelo rei Salomão para edificar o templo de Jerusalém, porque ele era dotado de um grande talento. E aí o que aconteceu? Ele foi assassinado por 3 companheiros, porque ele seria o único capaz de compreender e decifrar as escrituras salomônicas. Então, todos os ritos da maçonaria envolvem a lenda do Hirão. E os assassinos que o mataram com seus instrumentos de trabalho, como a régua, o maço e o compasso, ou seja, o que isso significa? Que todo aquele que trai a ideia da fraternidade e companheirismo, ele é chamado entre os membros, entre os irmãos, de assassino, ou aquele que destrói a pureza espiritual. E todos os ritos da maçonaria, sempre você vai ouvir o hino nacional.
Então, o patriotismo está muito presente na maçonaria. Na abertura é tocada o hino e a bandeira nacional está sempre posicionada na entrada dos templos. Quando você se depara na loja, num evento, você vai ver os irmãos, os maçons, com uma luva. No dia da iniciação, o aspirante vai receber 2 pares de luva que serão usados, um por ele e outro será ofertado a uma mulher, né? Em sinal de proteção, inocência e pureza. Indica que essa pessoa iniciada tem as mãos limpas e que ele não teria participado do assassinato de Irão. Nós temos a acácia, que é outro símbolo maçônico, que está associada à lenda do 3º grau. E o seu ramo serviu para que fosse localizado a sepultura do mestre Irão, que foi então o construtor do templo em Jerusalém, morto pelos 3 companheiros. Então a acácia vai representar a inocência. No templo nós vamos ver o altar, lembrando que a palavra altar vem de altum, que é o lugar mais sagrado do templo. Ele representa um micro do macro do templo de Jerusalém. Todos os maçons usam avental, que lhe confere o direito de entrar na parte mais reservada do templo, e as cores vão variar de acordo com os diferentes graus. Ao se deparar dentro, então, de uma loja maçônica, você vai ver 2 colunas, que elas estão dispostas lá no templo. A da esquerda é chamada de Boaz ou Boss, e significa força. É o nome da coluna da esquerda. E da direita, o Joab, ou Jatim, ou Joaquim, que é o nome da 2ª coluna à direita. E muitos falam, por isso que gera tanta confusão. Nós temos o bode. O bode ele é muito associado à magia negra, que dizem que a maçonaria faz, mas a maçonaria não faz ritos da magia negra. Na verdade, é uma grande inverdade. Meu filho está dizendo que tem uma abelhinha parada na minha... Peraí, deixa eu tirar, desculpa. Agora eu quero falar sobre o bode. Muitos associam o bode à magia negra, que seria praticada pela maçonaria. Gente, isso é uma inverdade. Trata-se de uma representação simbólica, onde, para se expurgar o mal, os hebreus cochichavam as suas faltas juntas ao bode. Por isso, derivou a origem do bode expiatório. Mas é uma verdade dizer que existem ritos que trazem a ideia da magia negra, não tem nada a ver. No templo também a gente tem, ou na loja, a gente tem o céu azul, que representa a natureza, do cosmo, a inteligência e o conhecimento. Temos o cinzel, que serve para desgastar a pedra, ou seja, a personalidade. O compasso, que vai indicar a busca da perfeição. A mulher, ela não faz parte da iniciação, ou seja, ela não é reconhecida nas potências ou lojas regulares. Existem algumas ordens no Brasil, chamadas de mistas, onde as mulheres se encontram para alguns trabalhos. A grande loja da Inglaterra não aceita o sexo feminino na iniciação. E aí a gente tem a cunhada, que é o nome da esposa do irmão na maçonaria. As cunhadas se dedicam à organização de eventos, criação dos projetos filantrópicos voltados a todas as áreas. Quando você entra também, você consegue ver o delta, que é a 4ª letra grega, que é o símbolo da tríplice força. Ele é substituído pelos 3 pontos tão famosos da maçonaria. Esses 3 pontos representam, então, o delta luminoso. Daí a sua importância. Simboliza a Trindade, Deus, a proteção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nas lojas a gente vê a presença da espada, que é o símbolo do poder, do corte, portanto, da ignorância, e assim a gente consegue ter discernimento. Temos o esquadro, que junto ao compasso significa a retidão e a justiça. É a joia do venerável mestre. Estrela de 5 pontas nunca falta, localizada acima da cabeça do venerável, representa a perfeição e os aspectos do homem nos 5 níveis, que é o físico, mental, espiritual, emocional e intuitivo. Entre eles, a maçonaria chama os seus pares de irmãos, portanto é o nome dos membros aceitos pela família maçônica. Vemos também o olho que tudo vê, que é o verbo criador ou Deus. Ele está inserido dentro do delta luminoso. Inclusive, na nota de $1, a gente vê esse olho que tudo vê. Aí nós temos as senhas, né? Existem, portanto, toques, sinais e os gestos característicos
para que os irmãos se reconheçam. O silêncio. A grande fórmula de Hermes, que é considerado o pai da magia e da alquimia, consiste em compreender, conhecer, admirar e amar. A fórmula dos alquimistas e dos maçons se resume em saber, ousar, poder e calar. Então você vai ter sempre o silêncio dentro das lojas maçônicas. A loja maçônica, portanto, é uma sociedade secreta e, como tal associação hermética, ela recebe seus adeptos depois de uma minuciosa seleção de escolha com o convite de um membro avançado. Todo mundo sabe onde as lojas estão localizadas, né? Mas ela é, sim, uma loja, eu vou dizer, reservada, né? Ela tem o intuito de deixar algo no intuito de reserva. Temos o termo usado também chamado viúva, o termo que designa a maçonaria é a viúva ou os filhos da viúva. O próprio Irão era filho de uma viúva. E, entrando na loja, você vai ver o piso na forma de xadrez. No templo maçônico, o formato do piso, ele assinala o caráter de confrontação entre duas polaridades cósmicas e o nosso aspecto dual da vida, o branco e o preto, a luz e as trevas, o dia e a noite, o bem e o mal. Também você vai ver no templo, na loja, o zodíaco, representado pelos 12 signos, além dos seus elementos, que é a terra, fogo, ar e água, e dos planetas conhecidos no mundo antigo, como Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Sol e Lua. E quais são os requisitos para aceitação numa loja maçônica? Primeiro é uma indicação, porém não se veta um pedido direto. Outro é trabalhar para se sustentar. Outra coisa que eles pedem é ter rendimentos para contribuir com as despesas sem prejudicar tua família. Ser maior de idade. Frequentar a loja uma vez por semana, né? E quando eles não frequentam, eles dizem que eles estão adormecidos. Ser casado e ter moral, dignidade e todas as qualidades de uma pessoa boa, de uma pessoa que quer ter na maçonaria a casa do saber. Gostaram de saber sobre o tema? Eu acho que é relevante. Em tempos de trevas, em tempo de pouco conhecimento, é importante que a gente traga à tona o que é a maçonaria. Então você imagina os homens mais inteligentes da Europa se reunindo na loja ou no templo e contestando, inclusive, até mesmo a Igreja Católica, né? Porque o próprio Papa, bispos, cardeais, eles se intitulavam os donos da razão. E eis que entra a maçonaria e começa a contestar esse poder, não só a mérito religioso, mas no sentido geral e amplo do que tem que se falar, conversar, trocar uma ideia. Então, gente, a maçonaria é a casa do saber. Se vocês gostaram de saber, deixe um like aqui que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deixe seu comentário também. Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão por um dia de luz.